Não está aparecendo a apresentação, Jaqueline. Agora apareceu, Ariane? Não, para mim não está aparecendo, não. Está aparecendo só os participantes na sala. Aparece para você a lei? Não, também não. Pronto. Agora apareceu, só precisa colocar modo apresentação. Vou colocar agora. Pronto? Pronto. Eu vou só abrir um pouquinho minha câmera para quem não me conhece. Meu nome é Ariane, eu sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal de Sergipe, né? Sou especialista em farmácia hospitalar e oncologia, e atualmente eu trabalho no Hospital da Unimed como responsável técnica, né? E aí hoje a gente vai contribuir um pouquinho desse projeto. A gente iniciou esse projeto em setembro do ano passado, no meados da apresentação a gente trouxe todo a cronologia, né, de como isso foi acontecendo dentro do hospital. E aí a Alessandra vai falar um pouco sobre a rotina dela enquanto farmacêutica clínica, voltada para essa parte toda do stewardship, né? Que no caso, no nosso hospital, a gente chama de PGA. Pode passar. Jaque? Vamos lá? Pronto, eu vou iniciar contextualizando um pouquinho para vocês, né? A resistência microbiana aos antimicrobianos atualmente é uma das maiores preocupações globais em saúde pública, né? A gente sabe que os antimicrobianos eles estão se tornando ineficazes, gerando uma série de questões como o prolongamento da doença, aumento da taxa de mortalidade, aumentando o tempo de permanência dos nossos pacientes. Além disso, os antimicrobianos eles são a segunda classe de medicamentos mais utilizada nos hospitais e responsável entre 20% e 50% das despesas hospitalares com medicamentos, né? E, além disso, o seu uso ele pode afetar significativamente tanto a microbiota do indivíduo quanto do ambiente hospitalar. E é aí que se faz necessário, né, que trazemos a abordagem para combater esse problema, que são o desenvolvimento de programas de gerenciamento de antimicrobianos, que são os famosos PGAs, né, que no caso o nosso é o stewardship. Pode passar. O stewardship ele tem como objetivo reduzir a incidência de bactérias resistentes, protegendo a microbiota hospitalar desse avanço, né, da resistência, reduzir a incidência de diarreia associada a antibióticos pelo Clostridium, reduzir as reações adversas e toxicidades aos antimicrobianos, reduzir os custos hospitalares com a compra de antimicrobianos, garantindo a qualidade da escolha e do uso, racionalizar e otimizar o uso de antimicrobianos na instituição, melhorar a qualidade global de adequação na indicação diagnóstica e utilização prática dos antimicrobianos, e estabelecer um trabalho conjunto e cooperativo, tanto multi como intersetorial, no esforço conjunto para a melhoria e segurança do uso desses antimicrobianos. Pode passar. Aqui a gente trouxe um pouquinho de como foi implantado esse projeto, de como isso começou, né? Em meados de setembro a novembro, a gente viu a necessidade, né, de se implantar esse programa. Como todos sabem, a gente somos um hospital de operadora, né, então a gente visa realmente a redução de custos, como a Alessandra bem falou. Isso eleva, os antimicrobianos, ele está em taxa de 20% a 30% do nosso custo de compra de medicamentos. E aí a gente precisava desenvolver algo para a gente conseguir reduzir. E aí foi feita uma revisão do guia dos antibióticos, né? E tanto antibiótico terapia como de profilaxia. E os formulários de justificativa. A Alessandra vai falar um pouquinho mais na frente, mas o nosso serviço de comissão de infecção hospitalar do hospital, nosso infecto, a gente atualizou todo o guia, né? Esse guia hoje, ele já vem com QR Code no formulário, onde o médico preenche a justificativa, porque se o prescritor tiver alguma dificuldade na indicação, na dosagem, o próprio formulário de justificativa ele já lhe remete ao guia,
e ele já lhe direciona, né? Ou então ele faz contato com a gente. A Alessandra vai falar também no nosso formulário de justificativa, que a gente precisou primeiro fazer toda essa parte documental, né? Esse formulário de justificativa, ele já vem com a indicação e as doses, com a indicação de dose por quilo, que aí também já vai favorecer ao prescritor para que a gente não tenha tanta intervenção voltada a essas questões. E aí a gente começou a classificar os antibióticos, né? E aí a gente separou por grupos, né? A gente separou os antibióticos em auditados, que aí são os auditados pela farmácia, o farmacêutico, quando ele recebe esse formulário, ele vai fazer a auditoria, né, desses antibióticos. Então, desse grupo de medicamentos que a gente classificou como auditados, ele não necessariamente precisa de uma autorização da nossa infecto. O farmacêutico ele tem total autonomia e empoderamento para poder fazer essa liberação, ajuste e intervenção, se necessário. Os monitorados, que aí a gente só vai monitorar alguns indicadores, como DOT e LOT, né? Os restritos, que esse sim precisa da autorização da infecto, e os profiláticos em cirurgia, né? Isso aí a gente teve como objetivo otimizar o monitoramento e a intervenção pela farmácia clínica. Tudo isso em setembro e novembro. Então, em setembro, a gente iniciou toda essa parte mesmo documental, de atualização de guias, formulários. E aí, a gente firmou uma parceria com a Pfizer, né? A gente recebeu uma visita da Pfizer e a Pfizer, ela tem esse mesmo projeto em outros hospitais rodando o Brasil inteiro, né? O programa da Pfizer, ele veio para fortalecer, né, no nosso caso, o subsídio científico para o hospital. O programa do Pfizer, ele chama PROA, né? Então, mas quando ela veio apresentar, a gente já tinha iniciado toda a escrita do nosso projeto. E aí, era basicamente tudo que a gente estava precisando, assim, era tudo que a gente tinha escrito, era o programa da Pfizer. E aí, a gente firmou essa parceria no subsídio científico, né? E aí a gente começou o projeto, né? Começamos toda a parte de divulgação, né? Foi formado o grupo de comunicação contínua entre a farmácia, o S-Ciras e a Micro, né? Nesse projeto, ele precisa de alguns líderes, né? Então, precisa de um líder da farmácia, precisa de um líder da Micro, precisa de um líder da clínica médica, precisa do infecto. E aí a gente foi nomeando as pessoas que fariam parte desse grupo, que são o time que a gente chama, é o time de gestão de antimicrobianos, que é onde são discutidos todas as questões voltadas às nossas intervenções, o que é que precisa ser feito. Então, a gente tem um time de gestão onde foram nomeados e é um representante de cada área do hospital. E aí, a implementação do projeto. A gente fez a aula de lançamento do Stewardship, né, presencial, para a gente divulgar o projeto, né, no mês de dezembro, com os médicos do hospital, os enfermeiros, toda a equipe assistencial, um representante de cada equipe, para a gente apresentar o projeto e como isso iria iniciar, né? E à medida de que isso foi acontecendo, a gente foi ver algumas necessidades que precisariam melhorar nesse sistema, em tudo. Somente no mês 2, devido à dificuldade que a gente sentia com, no caso, o controle de antibiótico, né, no caso de profilaxia, a gente começou a contar o antibiótico terapia já dentro do sistema, né? Então, o sistema, ele bloqueia, quando o médico já, obrigatoriamente, ele precisa colocar o dia inicial e o dia final, o sistema, ele já emite um alerta, ele bloqueia essa prescrição sem uma nova justificativa, sem uma nova prescrição. Isso aí foi realmente para facilitar as nossas intervenções, e a redução do tempo de liberação das cefalosporinas de primeira geração no sistema, né? Que aí seria para os antibióticos profiláticos. Hoje, eles só são liberados para 24 horas. Depois desse tempo, o sistema ele bloqueia a prescrição, bloqueia a dispensação e bloqueia a solicitação por parte da enfermagem. A liberação... Aí fica interligado ao sistema operacional de vocês mesmo. A sistema operacional, isso. Se o médico, a gente cadastrou aqui, por exemplo, uma cefazolina, de acordo com o nosso protocolo, né? Os medicamentos, eles estão cadastrados de acordo com o nosso protocolo de profilaxia. Então, se numa fratura de fêmur eu tenho cefazolina, ela só vai ser liberada para 24 horas, de acordo com a saída da farmácia. Então, o sistema, ele já contabiliza à medida que sai da farmácia. Então, com 24 horas, o próprio sistema, ele bloqueia aquela prescrição. Então, se o médico tentar colocar, ele não vai deixar,
e aí somente com a liberação da infecto para poder ele justificar o uso, que na maioria das vezes, depois que a gente fez isso, não ocorre mais, né? Então, realmente, a nossa infecto ela não libera 24 Deve ter horas, tido 24 dificuldade horas. no início, né? Até pelo acesso que era exclusivo com infecto, deve ter dado ter te dado uma dificuldade no início, mas agora já flui. Isso, porque como a gente iniciou, a gente foi vendo realmente a parte de sistema, ela vem muito a ajudar, né? Então, a contagem do tempo do antibiótico terapia na própria prescrição também facilitou muito para a farmácia, e a contagem do tempo do profilaxia, de acordo com o que estava no nosso guia terapêutico. Então, foi algo que o sistema ajudou. Com o passar do tempo... Só um pouquinho, Ariane. Sim. Aqui a gente acaba tendo que fazer essa consulta, abrindo a prescrição, né, do paciente, olhando a evolução, então realmente acaba demandando um tempo. E a equipe, no momento de dispensação, isso fica vinculado, a equipe vincula ao nosso parecer se está ou não dentro do período de profilaxia, né? E aí depois do parecer, aí a equipe vai e segue para o processo de dispensação. Não tem nenhum bloqueio, mas requer essa demanda, né, de tempo do farmacêutico para fazer a liberação. No nosso caso, assim, a gente tem uma equipe bem reduzida de farmacêuticos, né? Então, sim, eu não tenho um farmacêutico exclusivo do stewardship, então a gente precisou desenvolver algumas ferramentas que viessem nos ajudar, e aí teria que ser realmente o sistema. Eu não tenho como ter um farmacêutico para auditar todos os antibióticos profilaxia. E aí a gente faz reuniões semanais, né, com a nossa infecto, que é realmente para a discussão do stewardship, e aí a gente vai trazendo algumas coisas que a gente precisa melhorar, algumas coisas que precisam melhorar do sistema, justamente para a gente ter esse sistema como nosso aliado devido ao nosso quadro de farmacêuticos. Além disso, a gente cadastrou os carbapenêmicos também no sistema. E aí ele já sai com a diluição, dose, todos são feitos hoje em bomba de infusão, né? Então, essa informação ele já sai no prescritor com a diluição que é para ser feita, que é para correr em bomba por tantas horas. Então, algumas ferramentas que a gente foi realmente colocando dentro do sistema, que foi para nos auxiliar, devido realmente ainda a gente não ter um quadro de farmacêuticos suficientes, porque eu precisaria realmente de uma pessoa somente para suas chips. Eu acho interessante que vocês usam essa nomenclatura, né, esse nome americanizado, que a gente sabe que tem algumas nomenclaturas aqui no Brasil, né, que tratam do programa de gerenciamento de antimicrobiano, mas como na prática, vocês que já trabalham com isso, vocês sabem que stewardship, e assim, é interessante que isso se propague, que esse nome seja realmente utilizado para que a gente saiba associar, né, e de forma direta, assim, ao que é o programa de gerenciamento de antimicrobiano. Sim. Pode passar, Jacqueline. Aqui eu trouxe só um exemplo, né, de como a gente estava, né, no ano de 2022, na nossa conformidade da taxa de antibiótico-terapia, né, e aí a gente estava com a taxa de 89%, né, e aí a gente faz intervenção nessas prescrições em 100%, né. E aí, depois do stewardship, a gente também calculou o nosso consumo de carbapenêmicos no período que a gente estava sem a implantação do programa, né? De janeiro a setembro de 2022, a gente teve um consumo de 383,6 gramas por mês, com um custo de 16 mil mês, somente de carbapenêmicos. E o consumo médio de vancomicina era de 114 gramas mês, um valor médio de 473. Isso a gente fez somente para a gente ter uma noção de como a gente estava, né, naquela situação anterior, nos meses antes da gente implantar o programa. E aí, de janeiro para cá, a gente começou a contabilizar mês a mês essas taxas de conformidade de prescrição. Alguns indicadores a gente ainda está em desenvolvimento, realmente por conta dessa dificuldade de quadro de pessoal. Acho que no próximo slide a gente tem os resultados. Posso passar? Pode passar. E aqui eu trago, assim, a meta, né? Quando a gente foi discutir esse projeto, né? E aí a gente foi estipular algumas metas, né? A meta para a implantação e a meta para o projeto, né?
A meta para a implantação era a atuação imediata do time de gerenciamento de antimicrobianos, porque realmente precisa da parceria de todas as áreas. O infecto, ele precisa realmente estar do lado assim da farmácia, quase que 24 horas está com o nosso infecto, seja pelo grupo do WhatsApp, seja pelo telefone. Nós temos 3 infectos no hospital, e aí tem a da CCH e tem 2 infectos que ficam sobre aviso. Então, quando a gente não consegue falar com um, a gente tenta falar com o outro. A implantação do projeto JUACIP, que era até dezembro de 2022, que era uma nossa meta, né? E a apresentação dos resultados em março de 2023. A gente estipulou essas metas para que a gente fosse vendo como é que isso ia se dar dentro da nossa instituição. E aí, para o projeto, a nossa meta era elevar a conformidade da taxa de antimicrobiano acima de 90%, reduzir o consumo de antimicrobianos inadequados através de intervenção do time, né? A gente tem intervenção tanto do farmacêutico, no ato que ele recebe esse formulário, ou do infecto, a gente faz contato com o infecto ou com o prescritor para que ocorra essa intervenção. Hoje, 100% das nossas intervenções do Stewardship, elas são aceitas, né? Então, a gente não tem nenhum problema com as intervenções do Stewardship. Otimizar o consumo médio de carbapenêmicos e vancomicina, isso também era uma meta para o nosso projeto. Uma outra meta era guiar o corpo clínico a respeito do uso de antimicrobianos através de um guia padronizado para a instituição, né? Então, a gente via que a dificuldade, às vezes, era da consulta do guia, e aí a gente foi desenvolvendo algumas estratégias, foi quando a gente colocou o QR Code no próprio formulário, quando o médico vai preencher, ele consegue acessar e tem acesso direto ao guia. E aí já direciona ele para a prescrição. E é com base no guia que também a gente inicia nossas intervenções. No caso, a Alessandra vai falar um pouquinho como essa parte da rotina, quando eles pegam o formulário. E aí, conferir maior autonomia à farmácia no monitoramento, intervenção e gestão dos antimicrobianos. Isso aí é uma frase que a nossa Infecto fala muito, que é o empoderamento da farmácia, que a gente vai desenvolver o empoderamento da farmácia, que realmente é essa autonomia que a gente tem de fazer contato com o prescritor, nos auditados, fazer intervenção com relação à dose, com relação à indicação, e aí a gente discutir, né? A gente tem acesso, os meninos têm acesso aos exames, assim que os exames saem, os meninos já consultam, cultura, toda essa parte mesmo laboratorial, para iniciar o processo todo de intervenção das prescrições. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns resultados, né, alcançados. Como eu falei nos slides anteriores, o consumo de carbapenêmicos era uma média de 383, a gente conseguiu reduzir para 282. O custo, que era de 16 mil, a gente conseguiu reduzir para 3 mil, né? O consumo de vancomicina, que era de 114, a gente conseguiu reduzir para 101. E o custo com a vanco, que era de 473, 335, né? E aí a gente conseguiu atingir a meta que a gente tinha iniciado lá na frente, que era a conformidade, né? Em outubro de 2022 para março, que a gente conseguiu a conformidade na taxa de antibiótico-terapia de 94%. E aí a gente trouxe alguns dados, né? A economia advinda das intervenções no período de janeiro a março de 2023, a gente começou a calcular, foi 15 mil, fora esses 16 mil que a gente teve com o consumo de carbapenêmicos. A gente aumentou a questão das solicitações de interconsultas com infectologia, porque a gente via que, às vezes, partia muitas vezes do prescritor, e aí, hoje, eles já solicitam mais, né? Como ver que vai ter alguma intervenção, vai ter alguém ligando. Então, acaba que começou esse movimento de aumentar a solicitação de interconsulta com infectologia. O controle do tempo, né, do uso do antibiótico, maior interação com a farmácia e maior rapidez nas intervenções pelo time. Então, hoje, as nossas intervenções, ela é quase que imediata, né? É quase que a gente chama em tempo real, né? À medida que os meninos recebem o formulário, a gente já começa o processo de monitoramento e intervenção daquela prescrição. Pode passar. A Alessandra agora vai falar um pouquinho de como foi dividido isso e toda a parte operacional, como é que ela faz. Pronto. Então, na parte operacional, essa segmentação dos antimicrobianos em subgrupos facilitou muito, né? Porque aí a gente dividiu todos os nossos antimicrobianos em monitorados, os de profilaxia cirúrgica, os auditados e restritos. Nos monitorados, não é necessário preenchimento do formulário,
mas não por isso a gente deixa de monitorar, né? Então, a gente tem o DDD desses antibióticos, e caso a gente perceba algo fora algo inadequado, um consumo exacerbado, a gente vai lá, investiga e vê como é que está acontecendo. Da profilaxia cirúrgica, como a Mariane falou, as cefalosporinas de primeira geração, elas já são cadastradas no sistema para serem dispensadas até as 24 horas. Solicitações que excedam esse horário, para 72 horas, a gente analisa com cautela e vê se realmente há uma indicação ou não. Por exemplo, uma fratura exposta, né? Realmente, às vezes, a gente vê que precisa estender essa profilaxia, então a gente analisa e libera, mas são situações excepcionais. Dos auditados e restritos, são os antibióticos que que é obrigatório o preenchimento do formulário, e deixa eu ver mais o que. O farmacêutico, ele faz a validação dos antibióticos do grupo dos auditados. Então, esses formulários, o prescritor, ele prescreve lá o antibiótico, em seguida ele já preenche a sua justificativa, que é via sistema mesmo. A gente tem formulário adulto e formulário para pediatria, porque justamente como a gente já dá mais ou menos uma orientação de dose, intervalo, e pode variar de adulto para criança, então a gente tem 2 tipos de formulários, e aí o médico já preenche ali no sistema mesmo, a assinatura já é eletrônica, então ou esse formulário chega na farmácia, porque eles imprimem e entregam, ou a gente imprime pelo sistema mesmo. E aí, esse formulário chegando para a gente, se for da classe do grupo dos auditados, o farmacêutico já faz ali a avaliação. E os antibióticos restritos, esse formulário a gente leva para a Infecto da CCIH, né? E ela que faz a liberação. Lembrando que assim que o médico prescreve e a solicitação ela cai na farmácia, a dispensação ela é realizada. A gente tem um prazo de 72 horas para liberar, para fazer intervenções. Até porque a gente sabe que existem situações que a gente não tem como aguardar a liberação pela farmácia ou pela Infecto para que aquele antibiótico seja iniciado, né? Como é um caso de uma sepse, por exemplo. Então, esse antibiótico, ele é dispensado, esse formulário chega na farmácia e a gente tem esse período de 72 horas para autorizar. Mas aí nesse meio, a gente nunca leva 72 horas, porque a gente sempre constrói diariamente que quanto antes melhor, né? Então essa intervenção geralmente ali nas primeiras 24 horas, a gente já verifica a dose, indicação, se tem uma necessidade de um escalonamento, um descalonamento, associação de alguma outra droga, algum ajuste pelo clearance, o que seja. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode passar, Jaque. Pronto. A questão do formulário, é muito importante a gente saber que o formulário ele precisa ser um aliado. Em que sentido? O formulário ele precisa ter todas as informações para que a gente consiga liberar, fazer essa validação baseada nas informações do formulário mesmo, para poder otimizar, porque a gente sabe que na nossa rotina a gente tem diversas outras demandas. Então, esse formulário, ele precisa conter informações básicas para que eu consiga fazer de tudo para validar ali mesmo com as informações do formulário. Claro que existem algumas situações que a gente precisa ir para o prontuário para ver exames, e mais outras informações. Então, de maneira geral, o nosso formulário, ele tem lá o cabeçalho com os identificadores, né, do paciente, da instituição, e aí vem o resumo clínico, onde o prescritor vai contar ali uma historinha, né, dos sintomas. Depois, ele vai assinalar se aquele tipo de infecção ela é comunitária, hospitalar, ou se é de algum paciente de serviço de atendimento domiciliar. As comorbidades, né, se é um paciente que tem uma DPOC, uma diabetes. Se ele solicitou culturas, ou se já existem, né, culturas. Se é um caso de sepse ou não, a topografia, né? Se é uma infecção, se é uma pneumonia, se é uma infecção urinária. E uma das coisas que a gente percebeu que
melhorou absurdamente a nossa assertividade na prescrição de antibióticos, que é essa descrição detalhada dos antibióticos. Então, no nosso formulário, a gente tem lá toda a listinha dos medicamentos que são auditados, e ele já vem com a sua dose e posologia geral, né? Então, o médico, basicamente, ele assinala lá com um xizinho no que ele vai prescrever, e já vem lá, né? Meropenem, 1 grama a cada 8 horas. E dos auditados a mesma coisa, já vem certinho a dose e a posologia, claro que o mais genérico possível, né? E deixa eu ver mais aqui. Descrição da lista, acho que só isso. E mais embaixo vem as informações que são a parte que a gente da farmácia clínica ou a infectologia faz essa validação, que a gente vai verificar, né, se esse antimicrobiano ele foi prescrito e se ele está de acordo com os guias, que a gente tem 2 tipos de guia. A gente tem o guia terapêutico, que dá um norte, né, para prescrição para tratamento, e tem o guia para antibiótico profilaxia. Caso seja alguma situação que a gente acha que precise de uma discussão maior, a gente aciona o time, né, a gente tem um grupo no WhatsApp, e a gente vai ali discutir para ver se vai autorizar ou não, se vai... às vezes o médico ele pode pedir para 14 dias, mas a gente pode reduzir esse tempo também, de acordo com a indicação. Se precisa de algum ajuste de dose pelo clearance, se esse paciente ele já tiver em 48 horas de antibiótico para profilaxia venosa, e a gente vê que é um paciente que evoluiu bem, a gente também pode fazer o switch oral, né? Sugerir modificar aquele antimicrobiano de EV para VO. E o formulário que vai para infecto, e ela também vai fazer essas mesmas avaliações, né? Se ela vai liberar, se ela vai alterar o tempo que o prescritor pediu, se vai descalonar, escalonar, suspender. Acho que é isso, pode passar. Pronto, a nossa experiência do Stewardship em 7 atos. Entender, né, a estrutura e as nossas limitações. Esse modelo do stewardship, ele é dirigido pela farmácia clínica sob a liderança médica. Então, é como a Ariane falou, né? O stewardship, ele trouxe esse empoderamento para a farmácia clínica, né? Hoje, a gente tem autonomia para bloquear um antibiótico profilático, para entrar em contato com o médico e sugerir associação de alguma outra droga, ou sugerir um descalonamento. O stewardship, ele é uma célula independente. Essa questão do escritório de gerenciamento de valor, agregar valor, lembrando sempre o foco na segurança do paciente. Na implantação do stewardship, precisa, com certeza, do apoio da alta direção, né? A questão da sustentabilidade econômica, porque não é somente realizar, por exemplo, um descalonamento, que aí eu vou reduzir custos, mas essa redução de custo, esse descalonamento, se ele não for feito de forma adequada, eu posso gerar ainda mais gastos para o hospital, porque o paciente pode ter um aumento da permanência, por exemplo, e mapear os desafios e superá-los. E a gente vem superando esses desafios. A cada dia a gente vai vendo novas oportunidades de treinamento, atualização da equipe, e é isso. Só para complementar um pouquinho aí com relação ao que a Alessandra falou, né, na questão do gerenciamento desse escritório de valor, né, como ela falou, não necessariamente o escalonamento ou escalonamento, enfim, mas lembrando sempre que esse paciente ele tem um custo, né, e aí a gente pensa nessa questão também, nem sempre um descalonamento ele vai lhe trazer um custo quando você precisa fazer um escalonamento que é para você deshospitalizar esse paciente. Então, é muito nesse sentido. E como ela falou, é um desafio. Hoje a gente realmente, a parte de TI, a gente faz todo o processo ainda um pouco manual dos nossos ajustes dos nossos indicadores, né, de monitoramento, né? A gente precisa planilhar todos esses formulários que a gente recebe, qual foi o tempo real de uso, o tempo solicitado, se foi descalonado, se foi escalonado, quanto que a gente gastou em cada paciente, quanto foi a redução em cada paciente, o aumento, enfim.
Então, isso é algo que a gente ainda está em desenvolvimento, né? Essa questão realmente de valor. A gente não gastou realmente nada com a implantação do projeto, né? Foi R$0. A gente foi realmente a força de vontade, né? Da equipe da farmácia, né? Que junto com a nossa comissão de controle de infecção hospitalar, e aceitar esse desafio da gente começar a desenvolver. A gente ainda está em desenvolvimento de alguns indicadores, né? Mês a mês a gente vai vendo a necessidade de ampliar e abrir o leque de indicadores. Hoje a gente tem alguns indicadores que a gente monitora mensal para o stewardship, que é a questão da adequação da prescrição, o custo, né, a economia que a gente teve, e aí a gente vai ampliar para quais as intervenções que a gente teve, se foi escalonamento, descalonamento. Então, como a gente tem reunião semanais com a infectologia, a gente senta para discutir o que é que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente vai vendo a avaliação dos nossos indicadores relacionados às intervenções, a gente vai vendo quais são as áreas que a gente está mais intervindo. Se é na urgência, então a gente vai precisar desenvolver um treinamento na urgência. Então, a gente já tem 2 treinamentos agendados para esse mês, com o nosso dos 2 infectos que a gente tem, né, que dá o suporte no internamento. Eles não são da CCIH, mas eles são infectos do hospital. Então, baseado no que a farmácia levantou, de que doutora, está tendo muita prescrição de amplo espectro na urgência, então vamos treinar os médicos da urgência. É a coleta de hemocultura que está sendo feita fora do que... Enfim, então são algumas questões que a gente vai levantando. É a dificuldade da cultura, realmente, de identificar, de saber ver a cultura e discutir aquilo ali. Então, a gente vê com a micro um treinamento. Então, a gente está nesse processo ainda de desenvolvimento dessa parte, então, baseado muito das reuniões que a gente faz. E leva tudo aquilo que a gente levantou, baseado nos formulários que a gente vai recebendo e dos entraves que a gente está encontrando, a gente está em desenvolvimento desses treinamentos para o processo realmente de melhoria do programa. E o desenvolvimento de outros indicadores, que aí vem outros custos, né, que a gente ainda não contabilizou, que é realmente o giro de leitos desses pacientes, quanto é que a gente está conseguindo girar esse paciente de leito, o custo desse paciente total, se ele ficasse com aquele antibiótico por aquele tempo, né, porque hoje a gente calcula só o tempo baseado no valor do medicamento, mas agregado a isso, ele vai ter outros custos, né, se é uma diária de UTI, se é a taxa, enfim. Então, hoje a gente só está calculando o custo com o medicamento. A compra, eu descalonei de um meropenem, enfim, para uma ceftriaxona, né? E aí eu vou economizar X valor, mas esse paciente ele vai ter outros custos. A mesma coisa é o escalonamento, né? Esse monitoramento do tempo de permanência desse paciente, então é algo que a gente ainda está em discussão, né? Na nossa última reunião da semana passada, a gente discutiu isso com o nosso infecto, para a gente conseguir avançar nesses dados, até para a gente apresentar mesmo para a diretoria, né, o quanto que a gente está em desenvolvimento com esse projeto. Então, aqui foi só uma foto ilustrativa que a gente trouxe, que foi a nossa apresentação para o nosso time, né, de médicos do hospital. A gente acabou ficando uma manhã inteira, e aí a gente foi explicar para todo mundo como é que isso ia acontecer, como é que ia ser o novo formulário dentro do hospital, como é que ia ser esse monitoramento. Então, a gente fez um dia que a gente chamou de AD, para poder a gente divulgar, e aí a gente fez todo esse processo de divulgação. Então, a FAS, ela subsidia toda essa parte de divulgação de panfletos informativos, tanto para médico, para acompanhante, para o paciente. Eles tinham alguns panfletos que eles nos subsidiam para isso, alguns cartazes para a gente divulgar na equipe. Então, tem toda essa parte científica e documental que a Pfizer nos ajuda. A gente tem acesso ao sistema da Pfizer, que é o PROA. Então, o farmacêutico ele tem acesso, se tem alguma dificuldade, ele vai ter artigos que a gente não encontra muito fácil. Então, no programa da Pfizer, a gente tem essa facilidade de encontrar guias, enfim, guidelines, e aí os meninos têm acesso, e aí qualquer dúvida eles acessam. A gente ainda só não está utilizando, porque o programa da Pfizer, ele tem um dashboard. E aí, como ele está rodando em vários hospitais, foi começando a rodar simultaneamente. Eu fui até para um evento agora desse mês, que teve com todos os hospitais do Brasil, que implantaram o programa. Cada hospital foi tendo a sua particularidade. E aí, eles travaram esse sistema e ainda não devolveram para a gente. Então, a gente tem um acesso
Dentro desse programa da Pfizer, dentro desse sistema, que é o dashboard, a gente vai colocando todos os dados nas planilhas da Pfizer que a gente faz hoje manual. Então, o próprio programa da Pfizer, ele já vai gerar os seus gráficos, os seus indicadores, vai lhe dizer onde você está e onde você precisa chegar. Como o sistema, ele não começou ainda a rodar, precisou passar por essa manutenção, devido a ter rodado em vários hospitais e precisar de ajuste, a gente não parou o projeto, a gente iniciou fazendo nas nossas planilhas, né? E aí a gente sentou com a nossa consultora e aí ela explicou mais ou menos como é que a gente poderia fazer. E aí a gente iniciou o nosso processo realmente manual, sem ainda estar utilizando o sistema próprio da Pfizer, né? Ele só está nos subsidiando mesmo com a parte científica de acesso à orientação, o que a gente precisar. Mas o programa em si, que é o dashboard, a gente ainda não tem acesso a essa parte. Então, nesse programa, a nossa Infecto, ela é como líder, então ela tem acesso a tudo. São acessos que são liberados por cada área do time. E aí, mas a nossa Infecto, que é a líder do projeto, ela tem acesso a tudo. A gente ainda não começou a rodar, a gente está fazendo o processo ainda manual, porque a gente viu a necessidade, realmente, como a gente já tinha iniciado, a gente seguiu. Mas, assim, é isso. A gente está aberto a perguntas, qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar. Eu tenho uma dúvida, eu levantei a mão. A Vena, aqui falando. Um assunto que eu pouco gosto. Eu tenho uma dúvida, na verdade, minha dúvida meio que a Ariane já foi sanando ao final da apresentação, que era questionar justamente se vocês faziam essa validação manual, principalmente no que se trata em relação aos auditados, que precisa da verificação do infecto. E como era o relacionamento do infecto e em relação ao sistema, se vocês já tinham, com relação à avaliação de indicadores, também como é realizado. Eu não entendi só com relação ao infecto, Ravena. Cortou um pouquinho aqui. Pronto, porque tem os monitorados, auditados e restritos. Sim. No caso dos auditados, ou no caso dos auditados e restritos, né, que precisa da avaliação do infecto mais diretamente. Como é feita essa sinalização? Os auditados só o farmacêutico, não necessariamente precisa do infecto, só se a gente acionar o time. Tá, então ele não faz essa avaliação com o decorrer do tempo. De 24 a 48 não é definido. Ok. Então, no caso... Pronto. Então, no caso dos restritos, como é essa avaliação? Ela ocorre, os formulários são avaliados segundas, quartas e sextas. Então, por exemplo, se na segunda ela vai pegar do sábado e do domingo, né, os formulários. Na quarta-feira ela vai pegar da terça, da sexta ela pega da quinta, entendeu? Então, ela avalia esses formulários 3 vezes por semana, porque realmente não tem como ficar tanto tempo. Então, a gente tem uma pastinha que a gente separa já por unidade de internação. A gente recebe esses formulários, quando a gente classifica que é como restrito, a gente já leva para a sala dela e aí ela faz essa validação. Mas quando o farmacêutico recebe esse formulário, se tiver algum medicamento que seja solicitado, sei lá, fora da curva, a gente já faz intervenção. Então, o nosso grupo do WhatsApp, como eu falei no início, ele rola 24 horas por dia, 6 da manhã, meia-noite. À medida que a gente vai vendo que algo que precise ter uma intervenção mais rápida, ela sempre costuma responder. Isso não demora mais que 1 hora. Então, a gente sempre faz essa comunicação com o nosso grupo do time, e aí a gente já começa o processo de intervenção. Mas a avaliação dela já é segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana. Ela recebe a pastinha e faz a liberação dos restritos. Os auditados, a gente só leva para ela se a gente tiver alguma dificuldade ou precisar de alguma intervenção que precise de uma intervenção médica, uma suspensão ou algo do tipo, uma discussão realmente médica, e aí a gente leva para algum dos infectos, a gente já vê se já tem cultura, já tem exame, é isso aqui, e aí eles já fazem todo o processo de intervenção para os auditados. Então, não necessariamente precisa da liberação do infecto para os auditados. Pronto. No caso dos restritos, o infecto, ele avalia uma única vez ou ele avalia temporariamente, tem um determinado tempo pré-determinado?
O farmacêutico segue fazendo o monitoramento, né? Porque esse formulário ele volta. Isso, até porque, assim, naquele momento que o infecto liberou, não necessariamente pode ter resultado de cultura, então o farmacêutico ele segue monitorando esses formulários, e assim que sai um resultado de uma cultura, a gente já fica ali monitorando, e aí leva essa informação para ela, pelo grupo. Doutora, saiu uma cultura e tal, e aí ela já faz a devida intervenção. No caso, vocês... Como a Alessandra falou, no primeiro momento, às vezes não saiu, né, o resultado da cultura. E aí, ela libera de acordo com o que está descrito, mas aí vamos dizer que saiu o resultado do exame, a gente segue nesse monitoramento, né? Depois que ela libera esse formulário, ele retorna para a farmácia, porque aí a gente vai... nas nossas planilhas, né? Planilhar e aí monitorar o tempo e exame e essas outras questões todas até a finalização do tratamento. Então, quando esse paciente ele finaliza o tratamento, esse formulário ele é retirado da nossa pastinha, a gente coloca em uma outra pasta de alta, suspensão, finalização de tratamento e a gente encaminha isso para a CCH, e aí ela vai planilhar e outros indicadores que ela faz. Pronto. O indicador da farmácia, ele está associado ao indicador da CCIH, é um só, monitora todo mundo de uma planilha só, como é? A gente compartilha, é compartilhado. A gente criou uma pasta no Teams, que a gente chama de Time de Gestão de Antimicrobianos. Então, as planilhas são compartilhadas, os indicadores são compartilhados. Então, a gente consegue visualizar todos os indicadores dela de monitoramento e ela consegue visualizar o nosso. E aí, como eu falei, que alguns indicadores que a gente está em desenvolvimento, que é de intervenções, e a gente separar esses de intervenções, que é o que a gente vai começar a fazer de abril para cá, porque a gente começou de janeiro. Fechou seu áudio, Ariane. Fechou seu áudio, Ariane. Oh, desculpa. Acabei fechando. Então, com relação aos... a gente tem uma pasta compartilhada, né? Foi criada uma pasta no nosso Teams, a gente usa muito o Teams ele forma equipes, né? E aí a gente criou uma equipe do time de gestão de antimicrobianos. E aí essa pastinha ela é compartilhada com todos os participantes do time. Então, nela vai ter todos os guias, vai ter todos os formulários, vai ter as planilhas de monitoramento, vai ter os indicadores. Então, isso é compartilhado com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Não fica só nem com a comissão, nem só com a farmácia. Prometo ser a última, galera. Já vou dar aí para vocês. Os indicadores de vocês... Jaqueline, oi, é Vivi, desculpa interromper. Eu não sei se o doutor André Relia tem alguma colocação para fazer depois da apresentação. Eu estava terminar as perguntas para falar com ele. Ah, pronto. Não, então... Oi, doutor André. Eu estou adorando essas perguntas e estou adorando a apresentação. Eu levantei e falo um pouquinho. Mas agora eu estou ouvindo com muito interesse aqui o que a Ariane e a Jaqueline. Tranquilo, então, desculpa aí, gente. É que eu vi a mãozinha levantada, eu fiquei na dúvida. Vivi, não, perfeito. Eu estava esperando a sessão de perguntas, né? Muito interessantes mesmo, para poder já chamar a doutora André para bater um papo com a gente agora, depois da apresentação, da excelente apresentação das meninas. Então, vou falar um pouquinho, pessoal. Vou abrir aqui a câmera. Ariane e Alessandra, obrigado por compartilharem conosco. Eu fiquei super satisfeito. Eu sou infectologista, eu sou coordenador da CCH do Hospital Primavera, e eu vendo vocês mostrando coisas, poxa, vocês conseguiram realizar coisas que a gente sempre soube que precisava fazer, mas que muitas vezes a gente não conseguia os meios e o tempo e o apoio para fazer. E, poxa, vocês fizeram. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Quando vocês falaram, atualizamos o guia de antibiótico terapia, eu falei, olha, que legal. Eles devem ter se divertido muito nessa trajetória. Depois a gente colocou aqui quais são os objetivos do programa. E, poxa, eu acho que deve estar sendo, assim, muito gratificante para vocês da farmácia estarem conseguindo quantificar esses resultados
e contribuir com o hospital, né? Às vezes a gente faz a coisa e quer mostrar para a direção, mas na verdade a gente não está trabalhando para a direção, a gente está trabalhando pelo hospital, pelos pacientes, pela segurança daquele ambiente onde todo mundo está inserido. E como a Unimed ela tem um modelo de autofinanciamento, isso aí passa inclusive pela sobrevivência do plano ou por manter o nível de assistência. Então, poxa, vocês estão de parabéns, pessoal. Eu fiquei realmente muito feliz de ver uma ferramenta tão conhecida sendo tão bem aplicada e ainda em desenvolvimento, né? Vocês ainda têm coisas para desenvolver. Exemplo, que eu ia perguntar para vocês aqui. Vocês foram muito felizes em conseguir demonstrar qual que foi o valor monetário que o programa de stewardship economizou para a instituição naquele período de tempo. É uma coisa que a gente não está muito habituado a fazer em saúde aqui no Brasil, e eu achei isso bem interessante. Eu imagino, vocês têm o plano de relacionar o consumo de antimicrobianos com a emergência de multiresistentes no hospital, porque é uma coisa que vai casar muito bem e que vai agregar valor. Vocês estão conduzindo dessa forma? Sim, esse é um monitoramento que a CCIH ela faz, né? Essa parte aí fica ainda com a CCIH. A gente disse que a gente ainda precisa tomar alguns indicadores da CCIH para também monitorar, porque a gente está iniciando, né? Esse projeto para a gente também é novo, tudo novo para a gente foi se descobrindo, né? Na verdade, nesses últimos 6, 7 meses que a gente iniciou. Mas ela faz esse monitoramento, a nossa enfermeira da comissão, ela apresenta essa questão de multiresistente, o consumo de antibióticos, né, a classe de antibióticos que são mais consumidas. Isso é apresentado, a gente tem o que a gente chama de AGMs mensais. Então, cada área, ela apresenta o dado daquele mês. Então, com a CCIH não é diferente. Então, ela leva todas essas taxas de infecção, essas taxas de multi-R, então ela leva todas essas taxas para apresentar para toda a equipe assistencial, todos os coordenadores de áreas. Então, é uma apresentação mensal que a gente tem. Então, esses indicadores ainda ficam sob a cargo da nossa enfermeira da comissão. Entendi. Eu queria perguntar para a Alessandra, por favor, Alessandra. Agora com o BRCAST, ele coloca nos laudos de antibiograma intermediário. Aí o intermediário ele pede para usar antibiótico em a maior dose possível. O que nos levou, conforme a gente foi absorvendo o BRCAST, as pessoas foram conhecendo melhor. Para alguns micro-organismos, a gente acaba usando meropenem em dose dobrada. Vocês estão usando bastante meropenem em dose dobrada? E ao usar, vocês devem ter tido um aumento muito grande de DDD. E talvez tenha tido um aumento muito grande no DOT. E como é que vocês superaram isso? Ou vocês só falaram, como a gente está usando dose dobrada, o nosso DDD vai estar maior mesmo, e a gente vai usar dessa forma. Ou vocês fizeram algum ajuste de indicador? A gente não fez ajuste do indicador. A gente realmente usa bastante o meropenem em dose dobrada, às vezes associado com polimixina, mas a gente não fez esse ajuste. A gente só justifica mesmo que talvez aquele aumento pode ter sido por conta do consumo do mero em dose dobrada. Entendi. A gente passou por isso aqui também. De repente o DDD explodiu. Assim, em um semestre, a gente passou de um consumo de 500 gramas para 800 gramas por mês. A gente falou, cara, o que aconteceu? A gente perdeu a mão, a gente está usando meropenem o tempo todo. Quando a gente foi olhar, tinha muito paciente usando dose dobrada. Era como se fossem 2 pacientes, como se fossem 2 prescrições. Isso aí. E bem, a gente também não viu forma de fazer ajuste. A gente só falou, galera, aumentou mesmo porque está usando mais. E é isso aí, vamos se segurar. E a gente tem também, né, Ale, geralmente quando tem nesses casos, nossa infecto da CCH, ela é acionada e ela realmente nos avisa no grupo. É só vou precisar de uma dose dobrada, e aí ela meio que a gente já começa a discussão, já no nosso grupo do WhatsApp mesmo, para justificar realmente aquele consumo. Entendi.
Pessoal, a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, da experiência que a gente teve no Primavera, na restrição de antimicrobianos profiláticos. Às vezes a turma ia lá e enchia nosso saco, sabe? Falando que precisava usar o profilático por mais tempo. Eles ainda falavam assim, se o paciente tiver uma infecção, vai ser culpa sua. E ficava te olhando. Pois é. Aí o que é que a gente combinou com o cirurgião? Cirurgião, o senhor pode usar, então, antibiótico quanto tempo o senhor quiser. Mas a partir de hoje a gente vai notificar como uma infecção de sítio cirúrgico. E vai para a sua performance dentro do hospital. Afinal, se está fora do guia de profilaxia, só pode ser terapia. Então, o senhor aguarde a notificação de ISC. E aí, com isso daí, a gente conseguiu apaziguar o ânimo do pessoal, sabe? Só compartilhando com vocês, porque a gente teve trabalho com isso, mas esse posicionamento, ele não levou a conflito, porque a gente não segurou o antibiótico que ele queria, mas isso gerou um transtorno maior para ele. Ele acabou acatando, achando que era melhor fazer daquele jeito. Aqui, doutor, a gente acabou fazendo em doses homeopáticas, que a gente chama, né? Para eles conseguirem se adequar. A gente liberou por 72 horas no sistema, para eles irem conseguindo, com 72, aí depois caiu para 48, e hoje é 24. Então, quando já era 72, já era, o telefone da farmácia não parava. Ligava, e é culpa de vocês, então, assim, foi. E hoje, com 24, a gente realmente viu que não tem tantos problemas como a gente tinha lá no início. Então, é um em, sei lá, 50 que vai ligar para poder... E aí, quando a gente diz, então, realmente é o nosso guia de profilaxia, a indicação é por esse tempo, o senhor precisa entrar em contato com o nosso infecto. Então, isso não acontece. Então, realmente, foi algo que a gente precisou ir aos pouquinhos, catequizando para poder a gente conseguir chegar e bloquear. Entendi. Aqui a gente também bloqueou. A gente bloqueou com 48 horas, porque a pressão de amanhã é feita hoje. A gente deixou 48. Depois o TASI, ele some com antibiótico. E às vezes o cirurgião nem percebe. Isso daí também dá um pouco de tranquilidade. Acontece. A gente usa o sistema, mas é bem parecido e acontece. Ele some com antibiótico. O nosso antibiótico terapêutico também ele some. Então, se o médico colocou que vai fazer 7 dias, o sistema ele começa a contar. D1 de 7, D2 de 7, D3 de 7. Então, no 8º dia, ele vai sumir da prescrição. E às vezes eles nem percebem que sumiu. Eles nem percebem. Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu compartilhar algo com vocês. Não sei se vocês vivenciaram isso daí, mas a gente ensinou o TASI que o intervalo entre 2 tratamentos diferentes precisa de 5 dias. Eu não sei se vocês têm o MV. Isso. Eu não sei se o MV consegue fazer isso, não sei se vocês tiveram esse problema. Mas lá no Primavera, em algum momento, a gente teve que lidar com a esperteza do pessoal, porque eles encerravam um tratamento e começavam outro pedindo mais 7 dias. E aí, assim, encerrava o tratamento, pulava um dia sem antibiótico. Aí, quando ele prescrevia novamente, o TASI entendia que era um tratamento todo novo. E aí ele acabava fazendo 7, pulava um, fazia mais 7. A turma aprendeu isso, para enganar a gente. Mas aí a gente ensinou que eram 5 dias. Então, ao final de um tratamento, tem que ficar 5 dias sem antibiótico para o TASI voltar no zero. A gente, assim, não teve tanto problema por causa, depois da implantação do SUS-chip, porque esse paciente, como ele está sendo acompanhado, se ele troca esse antibiótico, esse formulário vai chegar para a gente. Então, a gente já vai lá no históricozinho do paciente na evolução, então a gente já coloca lá no grupo, doutora, chegou um formulário aqui, o paciente estava em uso de mero por não sei quantos dias, o médico passou isso. Então, a gente já faz é uma forma já de intervenção no ato do recebimento desse formulário. Antibiótico profilaxia, eles faziam muito assim, o paciente estava em profilaxia com o Kefazol, aí mudava para cefalotina, depois que bloqueava o outro, né, ou cefalexina, eles iam dando jeito. Bom, última coisa para a gente não se alongar. Lá no Primavera, a gente também percebeu que eles prescreviam vancomicina, endovenoso. Aí eles pegavam e, ao invés de administrar no paciente, eles escondiam, levavam para o centro cirúrgico, para poder jogar o pozinho dentro da cirurgia deles. Não sei se vocês vivenciam isso daí, mas sim, deve acontecer. Vivenciamos, sim. Ele faz a cirurgia e joga um pozinho assim
na ferida. Sim. Bom, eu tô compartilhando essas coisas porque além da gente ter que lidar com a parte técnica, a gente precisa escapar da esperteza da turma que a gente está viajando. Bem, pessoal, eu agradeço muito a Alessandra, a Ariane, e vou abrir para perguntas das demais pessoas. A gente pode falar no chat também, se não quiser perguntar, viu? Eu vou estar atento aqui. Pode escrever. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, porque assim, eu acho que em algum momento da apresentação você falou que a dispensação não está condicionada. Porém, essas fichas chegam para vocês no ato da dispensação ou ela chega para você em outro... Geralmente ela chega depois, depende muito, né, do fluxo mas assim, geralmente ela chega depois. É como acho que a Alessandra falou, geralmente a primeira dispensação ela sempre vai acontecer, né? A primeira dispensação ela sempre vai acontecer porque esse formulário ele chega depois. A gente hoje consegue já emitir o formulário no sistema e a gente mesmo já vê se o médico já fez a justificativa. Antes esse formulário ele só era físico. E a gente conseguiu colocar ele dentro do MV. Então, quando a gente consulta o paciente, a gente já vê se ele tem alguma justificativa de antibiótico. Mas esse formulário, na maioria das vezes, ele chega depois. Geralmente, o paciente já tomou a primeira dose. Somente os medicamentos de alto custo, como Togena, por exemplo, esses aí a gente separa e ele não é liberado sem antes esse formulário a gente receber e ter uma análise e a liberação da infecto. Esse sim só precisa da liberação da infecto. Tem alguns Isso, eu esqueci de falar dessa parte mesmo. Tem os restritos de alto custo, né? Que a gente não libera nem a primeira dose. Então, Togena, Voriconazol, Tigacil, Voriconazol, Ambisome. E Ambisome. Então, esses aí a gente já separa, segrega da área de dispensação em um armário que a gente coloca como alto custo, e a equipe ela já sabe que aquele ali só pode liberar sob ciência do farmacêutico. Porque justamente essa prescrição ela pode cair e ser liberada assim a gente fazer a análise desse formulário. Então, a gente contacta tanto o infecto como ou a nossa infecta CCH, o infecto que estiver no hospital no momento, para a gente fazer essa intervenção. Então, já aconteceu intervenção de, por exemplo, o paciente entrando no centro cirúrgico, fazer procedimento, e a Alessandra vai ter que subir correndo, vai ter que coletar cultura, porque o infecto, enfim. Algumas situações que a gente precise desses ajustes, mas rotineiramente esse formulário ele só chega depois. Caso a gente veja, a gente já imprime e já faz análise, mas na maioria das vezes já liberou a primeira dose. Entendi. Eu pergunto porque eu também trabalho com MV e aí eu tenho acesso a esse formulário. Eu não consigo avaliar ele no sistema. A avaliação ainda é na folha mesmo expressa. Mas acaba que eu tenho esse delay aí para receber essas fichas da equipe, né? Então não é um ato mesmo, está condicionado na dispensação. Por isso eu queria entender porque vocês também trabalham com MV e aí eu queria a outra pergunta, a avaliação. Se você consegue fazer essa avaliação no sistema, ou seja, a sua infectologista tem esse acesso através do sistema da sua... Ou ainda ela não. Também a impressa, ainda semanal. Não. É um módulo dentro do MV que a gente está ainda em desenvolvimento. A única coisa que a gente consegue usar desse sistema ainda é o cadastro, né, dos medicamentos por tempo de tratamento. E aí isso aí vai estar atrelado à prescrição médica, né, para prescrever o que é terapêutico, o que é profilático, o tempo de tratamento. E aí a gente cadastra. E alguns relatórios que esse sistema ele emite. Mas eu conheço o MV que roda em outros hospitais aí pelo Brasil e ele realmente, a infecto, ela libera já no próprio sistema. Então, ele fica de colorações diferentes à medida que o infecto vai passando as fases de liberação. A gente ainda não está nesse sistema, a gente ainda está no processo ainda manual, até porque essa parte, se fosse realmente no sistema, a gente ia ter que ter um infecto ali quase que em tempo real, né? À medida que caísse a prescrição, ele já ia ter que liberar. Então, isso ainda não acontece.
Entendi. Eu também faço essa forma, também é semanal, que eu acabo entregando essas impressões. Outra dúvida, o download, vocês também pegam pelo MV ou vocês fazem de forma manual? Não cálculo de A gente tem planilhado. uma planilha que a gente coloca, né? Mas eu solicitei um relatório no MV que ele me dá os dias, né? Para a gente tentar calcular. Então, esse relatório ele está em fase de desenvolvimento. Ele puxa da prescrição e aí ele vai calcular os dias. Então, por ele, a gente vai conseguir calcular DOT e LOT. Eu pedi, eu acho que eles me enviaram um relatório que é o Hospital de Português que usa lá em Pernambuco. E a gente ainda está em desenvolvimento nesse relatório, mas hoje ainda é em planilha de Excel. A gente tem as fórmulas e aí, à medida que você joga o medicamento, ele já vai e calcula. Acho Entendi. que todo mundo usa. Ou eu ainda uso o planilha de Excel, só que assim, eu vejo que no MV ele tem, né, esse cálculo. Só que em migração não tem. Em relatório, era eu que não estava sabendo. Porque é customização que eles falaram. Então, customização custa dinheiro, né? Então, a gente precisa investir nisso aí. Eles só me passaram um relatório que um hospital de português já usa, e aí a gente está em adequação para a gente. Entendi. Tá certo, obrigada. Vivi? Oi, gente. Eu vi que vocês fizeram uma parceria com a Pfizer, né? Para a implantação da Stuart. Sim. E a gente ficou com eles bem no primavera. E aí eu queria ouvir de vocês como é que foi essa parceria, se vocês acharam que o material, assim, a experiência de vocês, obviamente, né? Se o material que vocês receberam foi bom, se ajudou, se dentro da expertise que vocês já tinham agregou ou não. Eu acho que, de repente, ter essa devolutiva pode ser interessante para a gente, assim, também, né? Não sei o que o doutor André, Josi, enfim, vocês acham disso, né? Estou muito olhando de fora mesmo. Então, assim, para a gente agregou demais, sabe? A parte toda de conhecimento técnico, né? Nos auxiliou. O programa deles é muito bom. Tem muita coisa de acesso para todas as áreas. Então, tem o guia para farmácia, tem o guia para médico, tem o guia para enfermeiro. Então, cada pessoa do time da gestão, ela vai ter um acesso diferente e você só vai conseguir visualizar o que é inerente à sua área, né? E aí, como eu falei, eu fui para um evento que eles fizeram um evento agora no mês de maio, onde tinha um representante de cada hospital que implantaram o programa. De todos os hospitais do Brasil, foram em torno, acho que, de 90 a 100 pessoas. E todos foram com consultoria da Pfizer. Como eu falei, agregou muito. A gente tinha já o nosso programa, ele estava já escrito, né? Então, foi só um empurrãozinho que a Pfizer veio para nos dar e dizer, vamos lá, é assim mesmo, vocês estão no caminho certo. Então, a gente já estava com isso inscrito, o stewardship ele já estava pronto, e aí, quando a consultora da Pfizer ela nos visitou, que ela apresentou o projeto, eu estava lendo, parecendo que eu estava lendo o que a gente tinha construído. Então, eu disse, não, é a mesma coisa. A gente só vai nos facilitar toda essa parte da tecnologia, que a gente ainda não está usando, mas a gente já começou o projeto. Mas os meninos, eles têm acesso à plataforma, né? Precisa fazer um cadastro na plataforma da Pfizer, e aí, de contrapartida, não tem nenhum, sem interesses financeiros por parte da Pfizer, nenhum. É só realmente porque a Pfizer ela veio mudar essa conduta mesmo de consultoria, consultores em saúde, né? Hoje eles não têm mais representantes, é consultores em saúde. E eles viram uma forma de poder auxiliar os hospitais, que é essa parte da implantação do stewardship. Como eu falei, o programa da Pfizer ele chama PROA. O nosso é chamado PGA, Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos. A gente decidiu manter o mesmo nome que a gente já tinha. E aí, para implantar o projeto, a gente precisou preencher um checklist, porque ele vai fazer um panorama do seu hospital, né? Vai saber como é que o seu hospital está. Se você já tem os guias, se você já tem os guias profiláticos, guias terapêuticos, se você faz, por exemplo, pesquisa de Clostridium. Então, a gente precisou sentar com a nossa infecto para preencher esse formulário, para ver a nossa taxa de conformidade, para a gente ver se a gente se adequava a entrar no projeto, por exemplo, né? Se a gente estava dentro do padrão exigido pela Pfizer, se a gente já tinha. Então, isso foi algo que facilitou também para a gente já viu mais ou menos como é que ia rodar. Então, dentro do projeto, ele já tem qual é a atuação, por exemplo, do farmacêutico, qual é a atuação do médico, o que é que o enfermeiro vai precisar fazer. Então, assim, foi de grande valia para a gente.
porque era algo novo, a gente não tinha aqui em Aracaju nenhum hospital que já tinha implantado o programa da Pfizer, e aí foi algo que realmente nos auxiliou. Foi onde a gente se agarrou para poder a gente ir tirando dúvidas e saber o que estava acontecendo. Legal. Obrigada, Ariane. Obrigada. Nada. Meninas, como esses dados, né, esse modelo adotado por vocês de gestão, o PGA, se casa ali com a gestão da qualidade? Como é que vocês apresentam isso? Como é que compartilha, né, essa troca com a gestão que é feita, né, vocês no antimicrobiano, todo esse trabalho com a qualidade? A gente tem uma apresentação mensal de indicadores, que a gente chama de AGM. E aí são os indicadores estratégicos de cada área, né? Então, eu levo tanto os indicadores da farmácia clínica, os indicadores da gestão de suprimentos, que eu fico responsável também. Então, indicadores que sejam relacionados a giro de estoque, acompanhamento farmacoterapêutico, taxa de intervenções, intervenções aceitas, reconciliação medicamentosa. E aí eu levo também da parte do StochChip hoje, que é o projeto que a gente implantou. Então, esses dados são apresentados mensal. Obrigatoriamente, nós temos essa apresentação mensal, é obrigatório para todos os gestores de toda a área. Então, essas reuniões acontecem na terceira sexta-feira do mês. Todas as áreas, ela passa os seus dados para a qualidade, eles compilam em uma apresentação só por área, e aí a gente se reúne e cada área vai falar dos seus indicadores. Isso leva em torno de 15 a 20 minutos por pessoa, então é uma manhã inteira, porque vai tanto as áreas administrativas quanto as áreas assistenciais. E aí, cada um apresenta o seu dado. Então, a gente apresenta tanto essa parte do StochChip, a enfermeira da CCIH leva os outros dados da CCIH, né, como o protocolo de sepse, o tempo a administração do antibiótico no protocolo de sepse, os protocolos que são gerenciados, e ela apresenta também esses do StochChip. Então, obrigatoriamente, a gente tem uma apresentação mensal. Nessa apresentação mensal, o modelo é o de Ishikawa, que a gente tem que levar, né, que são dos 5 porquês. Cada área vai justificar os seus indicadores através do Ishikawa, e aí a gente vai levando esses dados mensal. Muito bom. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Oi, Jaque, boa noite a todos. Estou aqui na Farmácia Central, tá, gente? Estava ouvindo vocês, estou encantado com vocês. Queria agradecer a Ariane, a Alessandra e a doutor André, que é um parceiraço da farmácia. A gente adora a CCIH e o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no Hospital Unimed é um trabalho muito bom. E a gente sempre comenta a importância do gerenciamento e do acompanhamento do uso racional dos antimicrobianos de uma forma como um todo, né? A Lê ficou um tempo aqui, a gente já tinha compartilhado algumas coisas, a gente trocou algumas figurinhas, e ver vocês apresentando e falando isso só faz acender ainda mais a vontade de implantar de uma forma geral. A gente eu até comentei uma vez com o André que a gente já faz o acompanhamento de certa forma. A farmácia clínica já tem um papel importante nesse processo, com a inteligência artificial, com o know-how, e isso favorece muito o nosso monitoramento e acompanhamento, como também os farmacêuticos da gestão. Parabenizar também a Jaque pela condução, tá, Jaque? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. É um tema muito, assim, relevante, sempre atual, né, que estimula e traz interesse de todos, né, não só quem está nesse ambiente hospitalar, quem está no serviço de saúde, quem trabalha, mas a gente sabe da importância de combater a resistência antimicrobiana. É uma ameaça global isso, e é um assunto que não está só restrito a gente, né, mas que toda a condução que é feita, né, todo esse trabalho que vocês fazem aí, eles trazem um resultado externo, né?
A gente sabe dos ganhos que tiveram financeiro, a redução de custo, que era o objetivo de vocês. Não aquele estudo de farmacoeconomia, mas sim reduzir o custo, né? Já que lida com pacientes da Unimed, né? Não tem aquela gama de convênios com suas particularidades. Então, essa análise acaba sendo diferente por parte de outros hospitais, né? Sobre a rentabilidade, aí entra a questão de rentabilidade nessas análises, padronização, né? Mas toda essa discussão, gente, tem uma dimensão realmente externa, né? Que é um combate maior. A gente fala sobre ganho com qualidade, sobre redução de custos, farmacoeconomia, né? O nosso papel ético como profissional de estar assegurando um uso racional de antimicrobianos, mas cada trabalho desse, ela traz um resultado externo, né, para a sociedade como um todo. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, realmente encantador. Espero que a gente possa compartilhar em outros momentos outros assuntos que vai ser de muita valia, de muito ganho. Muito obrigada, Ariane, muito obrigada, Alessandra, muito obrigada, doutor André, pela disponibilidade também, pela troca, né, pela parceria de sempre. Emília, deixa eu falar uma coisinha rapidinha. Eita, lá vem ela. Essa voz eu conheço. Eu sei que estava todo mundo doido aí para sair, para jantar, para descansar, a gente, Emília. Eu só queria, eu não tinha como não falar. Finalmente, a Ariane conheceu o doutor André. Eu não sei se vocês já se conheceram em outra oportunidade. Não. André, você era muito famoso na Unimed. Sim, então, muito. Assim, só externar. Doutor André, o meu pai da profissão, me ensinou muita coisa. Quando eu cheguei na Unimed, eu tive vários desafios. E aí a Ariane foi uma das pessoas que, de cara, me acolheu e eu vi o brilho no olho dela de fazer muita coisa. Então, eu me apeguei muito mesmo com a Ariane. A gente conseguiu evoluir muita coisa na Unimed, né, Ari? Eu fico feliz de ter deixado algumas coisas. Então, gerenciamento de MDR, comissão de padronização, que a gente conseguiu implementar muita coisa que o doutor André me ensinou. E eu tive o prazer de ir para a Unimed e implementar também. Então, assim, fico feliz, Ari, de ver sua evolução. Fico feliz de ver vocês virando essa chave aí. Eu acho que tiveram algumas mudanças que foram necessárias, foram fundamentais. A gente consegue ver isso, você apresentando hoje. E quando a gente trabalha com pessoas tipo André, Josi, Karina, que sabem o que estão fazendo, que tem segurança, vira chave, é fundamental. Então, assim, Ari, eu sei que você está muito feliz. Eu não tive o prazer de trabalhar com a doutora Karina, mas eu sei o quanto ela contribui para isso tudo também. Então, parabéns para vocês. Uma parceirona nossa. Parabéns para ela, doutor João Paulo e doutor Alex, né? Que nós os 3 infectos que a gente tem. Então, o doutor João Paulo é um dos que está mais lá, né? E não descansa, a gente não descansa ele, né? Isso. Então, o paciente entrando e a gente já pedindo para o infecto avaliar. Então, ele me disse, vocês não me deixam em paz. Era só parabenizar. E agradecer também, André, Josi. Eu sou encantada, né, com o CCIH. Eu saí da CCIH, mas o CCIH não sai de mim. Eu achei brilhante a apresentação, pessoal. Parabéns. Assim, eu quero agradecer também a oportunidade, né, de compartilhar, né? A gente sabe que a área de farmácia era bastante turbulenta, todo mundo nos seus cantinhos aí, na correria do dia a dia, não é fácil, a área de suprimentos, a área de farmácia clínica, enfim. E aí, para a gente conseguir parar e ter esses momentos, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente se sacrifica, então eu quero agradecer a oportunidade. Me colocar também à disposição, Clinton, Jaqueline tem meu contato, qualquer coisa que precisar, tem eu e a Alessandra lá, se quiserem nos visitar para ver como é que isso ocorre no dia a dia, também a gente está à disposição. Muito obrigada mais uma vez, né? Até a próxima, com certeza, né, Ariane? Foi sucesso, a gente dá para perceber pelo estímulo das perguntas das pessoas e da participação. Então, até uma próxima, espero, e breve. E boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal.